português. Olá, aqui estou outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos prosseguindo com a cronologia da vida de Cristo. No último vídeo, começamos o caso de um menino demonizado, mas como vou ter um comentário muito extenso, então cortei no meio. Agora vamos voltar a Marcos, já fiz Lucas, e agora voltar a Marcos, capítulo 9, versos 25 a 29, que vou ler agora. Aí, Jesus, vendo que a multidão estava ficando muito concentrada, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: seu espírito mudo e surdo, eu estou te ordenando, sai dele e nunca mais entra nele. Aí o espírito gritou, o convulsionou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem que tinha morrido. Mas Jesus, tomando pela mão, levantou e ele ficou em pé. Depois dele ter entrado numa casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular por que não conseguimos nós expulsá-lo? E ele disse-lhes: esse tipo não pode sair com nada, exceto oração e jejum. Depois vamos ver Mateus, mas primeiro quero comentar alguma coisa aqui. Aqui diz, Jesus chama o demônio de espírito mudo e surdo. O Pai havia dito que o espírito era mudo. Jesus acrescenta que era também surdo. As duas coisas muitas vezes andam juntas. Agora eu quero comentar a miúde que Jesus aqui falou, mandou sair e nunca mais entrar. Então, meu comentário, observar que Jesus proibiu qualquer retorno. Demônios farão qualquer coisa para nos enganar, confundir ou desmoralizar. Se você resistir um espírito, ele vai, mas um outro pode imediatamente tomar o lugar do primeiro e produzir o mesmo efeito, o que leva você a pensar que nada aconteceu e com isso ficar desmoralizado. Se você resistir, mas não proibir retorno, ele sai, mas pode voltar, daí uma hora, um dia, uma semana. Durante algum tempo, eu seguia o seguinte procedimento. Sendo o caso de repreender o inimigo, eu repreendia não somente o espírito em ação, mas também quaisquer outros que tentassem atacar a vítima da mesma maneira. Também proibia qualquer retorno. Mas hoje em dia eu mando todos para o abismo. Creio que Lucas capítulo 8 e verso 31 nos fornece base para consignar os demônios ao abismo. Dessa maneira, reduzindo o efetivo que o inimigo pode mandar contra nós, aliás. Lá em Lucas, lemos que os demônios ficaram implorando que Jesus, aspas, não os mandasse para o abismo, fecha aspas. Ver Apocalipse 20, verso 1, para o abismo. Isso significa que ele poderia ter mandado. Deduzo que ele deixou de fazê-lo naquele momento porque ainda não tinha finalizado a vitória. Mas agora é diferente. Em João 14, verso 12, o soberano Jesus disse a seus discípulos: deveras, aspas, deveras, eu vos digo, aquele que crê para dentro de mim também fará as obras que eu faço, fará inclusive maiores do que estas, porque vou para meu Pai. Fecha aspas. O que devemos entender por que vou para meu Pai? Entendo que diz respeito à sua vitória. Poderia ele ter voltado para o Pai se tivesse fracassado? Se não tivesse conseguido destruir o diabo, Hebreus 2,14.
É a partir da vitória que podemos e devemos fazer obras maiores, como, por exemplo, mandar demônios para o abismo. Um erudito irmão em Cristo, C. Fred Dickinson, já está com Jesus, escreveu em 87 que ele, pessoalmente, já tinha ajudado mais que 400 crentes demonizados e que, na experiência dele, demônio mandado para o abismo não podia voltar. Quem tem aí o texto, está aí o nome do livro em inglês. Outro irmão, Paul Bilheimer, afirmou praticamente a mesma coisa em 82. Acho que está até em português, destinado a sobrepor ou ganhar a Casa Betânia. Procure imaginar o que resultaria se o povo de Deus, em larga escala, começasse a fazer isso. Estaríamos reduzindo progressivamente o número de demônios nos fazendo oposição. Aleluia! Pois então, por que não mandar todo o demônio recalcitrante para o abismo? Aliás, por que não fazer o mesmo com qualquer um e todos eles que invadir a nossa atenção? Pergunto eu. Agora vamos a mais uma questão que está no último verso 29. Jesus disse que esse tipo não pode sair com nada, exceto oração e jejum. 4 manuscritos gregos, todos de qualidade objetivamente inferior, contra 1651, já verificados, omitem e jejum. Motivo suficiente para várias versões, ou omitir a frase ou colocá-la entre colchetes. Mas certamente Jesus falou jejum, sim. Agora, vamos a Mateus, versos 17 a 21, só que vou ler em 2 parágrafos, como fiz com os outros 2. 14 a 18. Lembrar que estavam Jesus e os 3 voltando de cima da transfiguração. Quando chegaram à multidão, um homem aproximou-se dele e, ajoelhando-se diante dele, disse: Senhor, tenha misericórdia de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois frequentemente ele cai no fogo, bem como na água. Eu o trouxe a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Como resposta, Jesus disse: Ó geração infiel e perversa, até quando tenho que estar com vocês? Até quando tenho que suportar-vos? Traga-me ele aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino e ficou curado a partir daquele momento. Aqui só uma coisa. O vocábulo perversa é uma palavra muito pesada. E eu digo, por que Jesus utilizou uma palavra tão pesada? A resposta que me veio é que rejeitar a verdade e as evidências é ser perverso. Creio que o termo foi dirigido aos discípulos, não ao coitado do pai, né? Aquele homem. Que por tudo que já tinham experimentado, deveriam ter progredido mais. Sim, é fácil criticar ele, mas e nós? Será que estamos levando a vida conforme a verdade e as evidências? Mesmo? Agora vamos ao segundo parágrafo, que é 19 a 21. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Aí Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade. Pois deveras lhes digo, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda tem,
dirão a este monte, passa daqui para lá, e passará, e nada lhe será impossível. Contudo, esta casta não sai senão pela oração e pelo jejum. Quero comentar aqui duas coisas. A sua Bíblia diz outra coisa, diz só grão de mostarda, eu coloquei o verbo tem. A questão não é o tamanho do grão, é o tamanho da fé. Tem. Só que aí nós temos que perguntar que tipo de fé poderia um grão de mostarda ter, ou qualquer outra semente. Embora tão pequeno, reage sem questionamento às circunstâncias climáticas e cresce até alcançar proporções impressionantes. Se nós reagíssemos de forma semelhante, sem questionamentos, aos impulsos dados pelo Espírito Santo, que são as nossas circunstâncias climáticas, para usar a expressão, espirituais, poderíamos também mesmo remover o monte, literalmente, como ele falou. Podemos colocar de forma diferente. Uma semente tem a fé para morrer, como o próprio Senhor Jesus disse em João 12, 24. Aspas, se um grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Fecha aspas. Em 1 Coríntios 15, 31, Paulo diz que ele morria diariamente. Mas como assim? É óbvio que ele não morria fisicamente. Ele morria para si, para suas próprias ideias e ambições, para abraçar a vontade de Deus. Morrer para si é pré-requisito para poder remover o monte. Porque nessa condição só iremos intentar o que vemos o Pai fazendo. João 5,19. Jesus que ele não podia fazer o que não via o Pai fazendo. O Pai tem que estar fazendo. Agora, vamos ao verso 21. Menos que 1% dos manuscritos gregos de qualidade objetivamente inferior omitem o verso 21 por inteiro. E é por isso que a linguagem hoje é atualizada, outros colocam o verso anticolchetes, alguns até vão cortar fora. Agora, me ouçam com atenção, por favor. Eu já defendi a tese de que isso foi verdade até a vitória do Senhor na cruz e na ressurreição. Agora estamos em Cristo à direita do Pai, bem acima de todo o principado e poder, etc., o que inclui Satanás e todas as castas ou níveis abaixo dele. Efésios 1, 19, 21, 2, 6. Não existe falha na vitória de Cristo, nem na sua autoridade. Mas a nossa condição espiritual nem sempre permite que façamos uso pleno dessa vitória. Agora, atenção. Porém, pessoas com mais experiência do que eu insistem em que aquela condição ainda funciona. O que me leva agora a deixar a questão em aberto. Eu respeito aqueles irmãos. Tem mais experiência do que eu. Prosseguindo, vamos ver agora Jesus prediz sua morte segunda vez. Também está em 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que vou ler na sequência Marcos, Lucas e Mateus. Primeiro, Marcos 9, 30 a 32. Tendo partido dali, andaram passando pela Galileia, e ele, Jesus, não quis que alguém o soubesse, porque ele estava ensinando os seus discípulos e lhes dizendo: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de homens, e eles o matarão, e uma vez morto, ele ressuscitará ao terceiro dia. Já eles não entendiam esse dizer, mas tinham receio de interrogá-lo. Só quero comentar aqui a tal de uma vez morto. A frase pode parecer um pouco diferente, mas está exatamente assim no texto original, razão pela qual coloquei dessa forma.
Agora vamos a Lucas, capítulo 9, a segunda metade do verso 43 a 45. Mas enquanto todos estavam se maravilhando de todas as coisas que Jesus fazia, ele disse a seus discípulos: colocam estas palavras dentro dos ouvidos. É que o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de homens. Mas eles não conseguiam. Até aí, Jesus. Mas eles não conseguiam entender esse dizer. Aliás, foi-lhes encoberto para que não o compreendessem e tinham medo de interrogá-lo a respeito. Então, está para ser entregue nas mãos de homens. É que Moisés e Elias, lá na transfiguração, entregaram o cronograma para o desfecho e Jesus começou imediatamente a prevenir os discípulos. Foi só aí que ele começou mesmo a falar muito, repetidas vezes, que ia morrer. Agora, aqui diz que foi-lhes encoberto. E eu pergunto, por quem? Encoberto alguém. Presumivelmente não foi por Deus, pelo menos a julgar pela discussão que eclodiu em seguida. Não sei, mas parece-me que não. Então, deve ter sido o e-mail. Agora vamos ler Mateus 17, versos 22 e 3. Enquanto eles estavam permanecendo na Galileia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos de homens, e eles o matarão, e no terceiro dia ele será ressuscitado. E eles ficaram muito tristes. Aqui só quero comentar esse permanecendo. Em vez de permanecer, talvez 1% dos manuscritos gregos, você já sabe, inferiores, trazem reunindo-se, como na nova versão, linguagem atualizada, enfim, o que muda o sentido. Agora, prosseguindo, só Mateus vai nos falar de peixe dando dinheiro. Está em Mateus 17, 24 a 27. Quando eles entraram em Capernaum, os coletores de impostos do templo se aproximaram de Pedro e disseram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Diz ele: sim. E quando eles tinham entrado na casa, Jesus o antecipou, dizendo: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram tributos ou o censo? De seus próprios filhos ou dos filhos dos outros? Pedro diz a ele: dos alheios. Jesus diz a ele: ora então, os filhos ficam livres. Mas, para que não vos ofendamos, vá ao mar, jogue anzol e pegue o peixe que primeiro aparecer, e abrindo-lhe a boca encontrará um estáter. Pegue-o e entregue-o a eles por mim e por ti. O estáter, quer dizer, era uma moeda naquele tempo. O estáter representava o exato valor daquele imposto para duas pessoas, Jesus e Pedro. Agora, alguém deve ter perdido aquela moeda na água. Mas o peixe entregar a Pedro representava fatalmente um milagre. Podemos prosseguir. Agora temos um ensino sobre fé e humildade, que também outra vez está nos 3 evangelhos. Eu vou ler na sequência Marcos, Mateus e Lucas. Primeiro, Marcos 9, 33 a 37. Quando Jesus chegou a Capernaum, e uma vez dentro da casa,
ele perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo entre si pelo caminho? Mas eles ficaram em silêncio, porque pelo caminho eles tinham discutido entre si quem seria o maior. Aí ele, Jesus, tomou assento, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, há de ser o último e servidor de todos. E tomando um menino, ele o colocou no meio deles e, abraçando-o, disse-lhes: quem quer que receba um menino tal em meu nome, a mim me recebe. E quem quer que me receba, não recebe só a mim, mas ao que me enviou. Eu não vou comentar nada ali. Vamos prosseguindo com Mateus 18, versos 1 a 4. Isso aqui é óbvio e é repetido em outros lugares. Naquela mesma hora, os discípulos se aproximaram de Jesus, dizendo: quem seria maior no reino dos céus? Aqui é eles que perguntam. Aí Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: deveras vos digo, a não ser que vocês mudem e se tornem como criancinhas, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem quer que se torne humilde como esta criancinha, esse é o maior do reino dos céus. De passagem, aqui, Jesus não tá dizendo que somente criança pode ser salvo, adulto também. Mas nós temos que crer do jeito que uma criança crê. Criança crê assim cegamente, literalmente. Não é só a criança que pode se salvar. Lucas 9, 46 e 48. Começou então uma discussão entre eles sobre qual deles seria o maior. Aí Jesus, percebendo o raciocínio do coração deles, tomou uma criancinha e colocou em pé ao seu lado e disse-lhes: quem quer que receba esta criança em meu nome, recebe a mim, e quem quer que receba a mim, receba aquele que me enviou. E mais, aquele que for o menor entre vocês todos, esse é que será grande. Questão que receber, mas em meu nome, no nome de Jesus, é a questão. Isso tudo é tranquilo. Agora vamos prosseguindo para terminar o vídeo de hoje. Jesus vai dizer que quem não é contra é a favor. Está em Marcos e Lucas, que vou ler nessa sequência. Marcos 9, 38 a 41. Aí João respondeu a ele dizendo: mestre, vimos alguém expulsando demônios em teu nome, o qual não nos segue, e nós o proibimos, porque não nos segue. Mas Jesus disse: não o proíbam, porque não há ninguém que opere um milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Pois quem não é contra vós é por vós. E mais, quem quer que vos dê a beber um copo de água em meu nome, porque são de Cristo, deveras vos digo que ele certamente não perderá sua recompensa. Quero comentar aqui 3 coisas. João aqui quer mudar o assunto, estava incômodo. Infelizmente, 1,5% dos manuscritos gregos inferiores omitem o qual não nos segue, como na nova versão, linguagem, etc. Mas Jesus não aceitou, não gostou.
Só que eu preciso dizer que, em vez de vós, os 10% dos manuscritos gregos trazem nós, ambas as vezes, como, aliás, em praticamente todas as versões, seguindo os 10% contra os 90%, mas também não faz diferença. Nós ou vós, a questão é a mesma. Agora, eu ainda preciso comentar essa última palavra aqui em Marcos. Em meu nome, certamente não perderá sua recompensa. Eu pergunto, como e aonde poderia um incrédulo receber essa recompensa? Deve ser com bênção nesta vida, já que para o céu essa pessoa não vai. Eu mesmo já recebi pessoas assim me dando um copo d'água, ou me fazendo algum favor, porque eu era de Jesus sem a pessoa ser convertida. Então, tá aí. Vamos ver agora Lucas, capítulo 9, versos 49 e 50, para terminar este vídeo. Aí João reagiu e disse: Mestre, vimos alguém expulsando demônios em teu nome e mandamos ele parar porque não segue conosco. Aí Jesus lhe disse: Não proíbam, porque quem não é contra nós é por nós. Aqui é exatamente o contrário do que encontramos, e comentei já. Aqui, em vez de nós e por nós, talvez 20% dos escritos gregos trazem vós e por vós. Então, entre Marcos e Lucas, nós temos as duas coisas. Quem não é por nós, contra nós, e quem é vós, as duas coisas. Então, por hoje é só. Deus abençoe. Agradecemos a todos.